O agronegócio, também conhecido como agribusiness, refere-se à indústria e prática da produção agrícola como um negócio. Não está limitado apenas ao cultivo e venda de produtos agrícolas, mas também inclui todos os processos e serviços que estão envolvidos na cadeia de produção, como o fornecimento de suprimentos agrícolas, o processamento e distribuição de produtos agrícolas, a pesquisa e desenvolvimento, e várias outras atividades auxiliares. O termo agronegócio foi cunhado por Ray Goldberg e John Davis na Universidade de Harvard na década de 1950, para descrever uma nova forma de visualizar e entender a agricultura, não apenas como uma atividade de produção isolada, mas como parte de um fluxo de negócios interconectado que vai desde o campo de cultivo até o consumidor final. Em termos históricos, o agronegócio como conhecemos hoje evoluiu ao longo do tempo. A agricultura começou como uma prática de subsistência há cerca de 10.000 anos, quando os humanos começaram a domesticar plantas e animais. Com a Revolução Industrial no século XVIII e XIX, ocorreram melhorias significativas na tecnologia agrícola, tornando a agricultura mais eficiente e produtiva. No século XX, a globalização e os avanços na tecnologia e na logística permitiram o crescimento do agronegócio em escala global. As melhorias na tecnologia de sementes, maquinário, processamento e transporte de alimentos, juntamente com a liberalização do comércio global, permitiram a produção em larga escala e a distribuição de produtos agrícolas em todo o mundo. No Brasil, o agronegócio tem uma história longa e importante. O país tem uma grande quantidade de terra arável e é um dos maiores produtores mundiais de commodities agrícolas, incluindo café, soja, carne bovina e frango. Nas últimas décadas, o Brasil tem se tornado cada vez mais sofisticado em termos de tecnologia e gestão de agronegócios, com um setor forte e competitivo que é um importante motor de crescimento econômico e exportações. Hoje, o agronegócio é uma indústria multibilionária global, abrangendo tudo desde pequenos produtores familiares até corporações multinacionais. A tecnologia continua a desempenhar um papel cada vez mais importante no setor, com inovações em áreas como a biotecnologia, a agricultura de precisão, a inteligência artificial e a robótica, todas prometendo transformar ainda mais a maneira como os alimentos são produzidos e distribuídos. O agronegócio é frequentemente criticado por várias razões, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. A produção agrícola em larga escala é uma das principais causas do desmatamento, da perda de biodiversidade e da poluição da água e do ar. No Brasil, isso é particularmente notório na Amazônia, onde o desmatamento para a pecuária e a soja tem tido um impacto significativo nos ecossistemas locais. Além disso, a agricultura é responsável por uma parcela significativa das emissões de gases de efeito estufa. Em muitos países, incluindo o Brasil, houve conflitos sobre os direitos à terra entre os agricultores comerciais e as comunidades indígenas e rurais. Muitas vezes, esses conflitos resultam em deslocamentos forçados e violência. O agronegócio, por ser intensivo em tecnologia, muitas vezes favorece o uso de máquinas em vez de trabalho humano. Isso pode levar à perda de empregos e à diminuição da importância das pequenas propriedades familiares, que têm dificuldade em competir em termos de escala e eficiência. O modelo de agricultura intensiva praticado por muitos no setor do agronegócio é frequentemente criticado por ser insustentável a longo prazo. Ele depende do uso intensivo de fertilizantes e pesticidas químicos, que podem esgotar a saúde do solo e levar à resistência de pragas. O agronegócio favorece culturas de commodities que são comercializadas globalmente, como soja, milho e trigo, em detrimento de uma variedade mais diversificada de alimentos. Isso tem implicações para a segurança alimentar e a biodiversidade. O tratamento de animais em algumas operações de produção animal em larga escala também atrai críticas. As práticas em algumas fazendas industriais podem levar a condições de vida precárias para os animais. Apesar dessas críticas, muitos no setor do agronegócio estão tomando medidas para abordar essas questões. Por exemplo, através do uso de práticas agrícolas mais sustentáveis, melhorando o bem-estar animal, e trabalhando para reduzir o impacto ambiental da produção agrícola. A China é o maior produtor agrícola do mundo, liderando em várias categorias, incluindo arroz, trigo, batatas, tomate, carne suína, peixes e muitos mais. A Índia é o maior produtor mundial de especiarias e produz grandes quantidades de trigo, arroz e uma variedade de frutas e vegetais. Os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo e também tem uma indústria pecuária significativa. O Brasil é o maior produtor de soja, carne bovina, frango,
café e açúcar. Se considerada como um todo, a União Europeia é uma das maiores produtoras de trigo, laticínios, carne de porco e uma variedade de frutas e vegetais. A União Europeia, China e os Estados Unidos são os maiores importadores de alimentos do mundo. O agronegócio é uma parte extremamente importante da economia brasileira e global, com um papel significativo na produção de alimentos, na criação de empregos e na geração de receita de exportação. De acordo com dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, o setor do agronegócio representou cerca de 27,4% do Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil em 2022. O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Em 2022, o país exportou mais de 160 bilhões de dólares em produtos agrícolas, representando cerca de 48% das exportações totais do país. Produtos-chave para exportação incluem soja, carne, frango e café. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, com 1/3 da produção mundial, e também é o maior exportador de carne de frango. O agronegócio também é um importante empregador no Brasil, responsável por cerca de 1/3 dos empregos do país. No contexto global, o agronegócio desempenha um papel igualmente importante. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em nível global, a agricultura emprega mais de 1 bilhão de pessoas, o que representa quase 1/3 de toda a mão de obra do mundo. A produção agrícola mundial tem crescido a uma taxa média de 2,5% ao ano na última década. O comércio agrícola mundial também tem crescido rapidamente, com as exportações globais de produtos agrícolas e alimentos ultrapassando 1,6 trilhão de dólares em 2018. Se houvesse uma paralisação do agronegócio, todos os países seriam prejudicados de alguma forma, pois a produção de alimentos e outros produtos agrícolas é fundamental para a segurança alimentar, a economia e o emprego. No entanto, os países que são altamente dependentes da agricultura ou que têm grandes populações para alimentar provavelmente seriam os mais afetados. Os países que são grandes produtores de alimentos, como China, Índia, Estados Unidos e Brasil, seriam gravemente afetados, pois uma grande proporção de sua economia e emprego é dependente do agronegócio. Os países que são fortemente dependentes das importações de alimentos também seriam duramente atingidos. Isso inclui muitos países de alta renda que importam uma grande proporção de seus alimentos, como Japão e Reino Unido, assim como muitos países de baixa renda que são dependentes. O agronegócio também produz uma variedade de outros produtos não alimentares, como fibras, para roupas e têxteis, biocombustíveis, como etanol e biodiesel, e madeira, para construção e papel. Se o agronegócio não existisse, as pessoas ainda precisariam encontrar maneiras de obter alimentos, o que provavelmente envolveria uma mudança para formas de produção de alimentos mais locais, de pequena escala e potencialmente mais sustentáveis. Sem o agronegócio, haveria mais ênfase na agricultura de pequena escala e em fazendas familiares. Estas poderiam produzir uma variedade de alimentos, incluindo vegetais, frutas, grãos, ovos e talvez carne e laticínios, dependendo do tamanho e da localização da fazenda. As pessoas podem começar a cultivar mais de seus próprios alimentos em hortas domésticas. Isso poderia incluir uma variedade de vegetais e frutas, bem como galinhas para ovos. Em algumas áreas, as pessoas podem voltar a métodos mais tradicionais de obtenção de alimentos, como a caça de animais selvagens e a coleta de plantas silvestres comestíveis. Em áreas costeiras ou perto de rios e lagos, a pesca poderia se tornar uma fonte de alimento mais importante. As comunidades podem desenvolver sistemas de troca e comércio local para compartilhar e trocar alimentos e outros recursos. Sem o transporte global de alimentos, haveria mais ênfase na preservação dos alimentos para garantir um suprimento durante todo o ano. Isso poderia incluir a fermentação, a secagem, o enlatamento e outras formas de preservação de alimentos. O agronegócio é um setor que abrange uma ampla gama de atividades que vão desde a produção agrícola em larga escala até o processamento e distribuição de alimentos. Se o agronegócio não existisse, certamente teríamos uma escassez de muitos alimentos e produtos processados que são comuns hoje. Isso ocorreria principalmente devido à falta de produção em larga escala que o agronegócio fornece, assim como a infraestrutura para processar e distribuir esses produtos de forma eficiente para uma grande população. Alimentos como salsichas, presunto, bacon e outros tipos de carne processada provavelmente seriam muito menos comuns, pois dependem de uma indústria de carne em larga escala e instalações de processamento. Muitos cereais matinais são feitos de grãos que são produzidos em larga escala,
como milho e trigo, e então processados em uma variedade de formas. Bebidas como refrigerantes muitas vezes contêm ingredientes como xarope de milho rico em frutose, que é produzido a partir de milho cultivado em larga escala. Muitos alimentos congelados e pré-embalados, como pizzas congeladas, refeições prontas e batatas fritas, dependem de ingredientes produzidos em larga escala e de processos de fabricação em massa. Óleos como óleo de soja, canola e palma são produzidos em grandes quantidades na indústria do agronegócio. E não podemos nos esquecer do arroz e o feijão, que ficaria muito menos acessível, resultando em escassez e um aumento significativo no valor final. Muitos doces e snacks contêm ingredientes como açúcar, óleos vegetais e farinhas que são produtos do agronegócio. A população mundial continua a crescer, e com ela, a demanda por alimentos. O agronegócio permite a produção de alimentos em grande escala, que é necessária para alimentar bilhões de pessoas em todo o mundo. A agricultura em larga escala pode ser mais eficiente do que a agricultura em pequena escala em termos de produção por unidade de terra ou trabalho. Isso significa que pode ser uma forma mais eficaz de produzir grandes quantidades de alimentos. O agronegócio é uma parte importante da economia em muitos países, incluindo o Brasil. Ele cria empregos, gera renda e, em muitos países, é uma parte importante das exportações. O agronegócio também fornece a infraestrutura necessária para processar, distribuir e vender alimentos em uma escala global. Isso permite que as pessoas em áreas urbanas, onde a agricultura local pode não ser suficiente para alimentar a população, tenham acesso a uma variedade de alimentos.